Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu vou ler algumas perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram e vamos começar a falar sobre o lúdico. Bom, pessoal, eu fiz um vídeo tentando ler várias perguntas e respondendo. No fim das contas, eu li uma pergunta e o vídeo já tinha meia hora de resposta. Hoje eu vou tentar fazer a mesma coisa, tentando não demorar tanto para responder, mas não sei se eu vou conseguir. A princípio, eu vou ler uma pergunta sobre o lúdico, sobre a criatividade e o autoconhecimento. Como que funcionou? Eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram, que é @oficialcdh, e as pessoas perguntaram. Eu falei, o que vocês querem que eu fale para vocês? Várias delas já tem vídeo sobre. Pediram para falar sobre Baphomet, sobre viagem astral, uma série de coisas já tem aqui no canal. Esse sobre o lúdico e a criatividade já tem vídeo no canal, que você pode dar uma olhada acessando o card, que na verdade é aqui, o card, se não me engano, não aqui. Mas eu gosto muito de falar desse tema e é por isso que eu vou falar. Então olha só, Diário de Séries pergunta: o lúdico no caminho do autoconhecimento, como brincar pode fazer emergir conteúdos do inconsciente? Essa pergunta é espetacular. E tem mais gente também perguntando algo parecido. Gostaria de saber mais sobre sua visão sobre criação de arte, desenho, precisamente sobre o acesso divino. E uma terceira é como se reencontrar com a nossa criatividade perdida, que não é exatamente a mesma pergunta, mas talvez ajude. Isso tudo para mim é muito caro e importante. Falar do lúdico, falar da criatividade e principalmente do acesso à nossa criança e como transformar a nossa visão de criança, né? Mas isso é um assunto um pouco mais profundo e a gente comentou inclusive na jornada que eu fiz ali com um grupo, que era ressignificar a criança, né? A nossa criança interna, aquela criança rejeitada para a criança divina. O lúdico é muito importante, porque na nossa vida, quando a gente se torna adulto, adolescente principalmente e depois adulto, a gente acaba deixando tudo que é infantil de lado, porque o infantil acaba ficando muito associado aos nossos pais, à dependência de outras pessoas e acaba sendo marginalizado e perdendo o valor e acaba sendo até tido como ridículo. E você ainda brinca de tal coisa. E é importante a gente resgatar isso, o resgate de contar histórias para nós mesmos. Porque o que a gente faz ao longo da nossa vida, para nós, adultos, é exatamente contar histórias. Só que a gente conta as nossas histórias. E geralmente são histórias dramáticas, são histórias ruins. As histórias que a gente acaba criando sobre nós mesmos, você a sua, eu a minha, são histórias tristes, são histórias pesarosas. Olha como eu sofri quando eu tinha tal idade. Ou, pelo contrário, são histórias de muita superação, o que faz com que a gente dê uma... Em vez de ficar no equilíbrio, a gente vai para um outro extremo, né? Olha como eu sou foda, olha como eu faço e aconteço, olha aqui. E aí as relações acabam se deteriorando, muitas vezes por falta de uma empatia, ou por falta de ser uma pessoa agradável. E não é para pautar sua vida para ser uma pessoa agradável e aí escondendo coisas tuas essenciais, tendo que ser uma outra pessoa para agradar o outro. Não é isso que eu estou dizendo. A partir do momento que a gente é uma pessoa mais harmônica, os outros se aproximam e a gente se aproxima tanto do meio quanto, de fato, de nós mesmos enquanto essência. Só que as histórias que as crianças contam, no brincar, elas são muito essenciais. Trazem conteúdos internos. Elas dizem sobre nós. A partir do momento que a gente esconde isso, que a gente para de contar essas histórias, a gente deixa um monte de conteúdo escondido. Um monte de conteúdo para ser trabalhado sem ser trabalhado nunca. Então todas as formas de arte, todas as formas de brincar são super importantes para trazer para fora conteúdos. Muitas vezes o brincar pelo brincar não é para fazer uma análise depois, é se divertir. Já é bastante terapêutico. Já traz o encontro com nós mesmos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive algumas vezes, infelizmente menos do que eu gostaria, mas de momento de curtição. Momentos em que eu passei o dia brincando de alguma coisa. Num pula-pula, sabe? Cama elástica. Ou então jogando alguma coisa, inventando alguma coisa. Eu tenho uma filha
Então, muitas vezes brincando com ela, fingindo que bonecos têm vida, e aí esse teatro, inventando histórias com ela, ou sozinho, me lembro de, principalmente na infância, né, inventando vida, inventando histórias sem sentido nenhum. Não precisava ter um sentido, não tinha um começo, meio e fim necessariamente. Era só algo que estava acontecendo, um teatro da vida real, com bonecos acontecendo na minha frente. Da vida real porque eu estava inventando, esse é o sentido de vida real que eu quis dizer. Mas não era vida real, eram conteúdos meus. E o quanto isso vai se perdendo. E eu falei isso no podcast do canal, o Conhecimentos da Humanidade tem um podcast, se você não sabe. Vai lá na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, sei lá, e coloca lá Conhecimentos da Humanidade, que tem episódios nossos lá. Um deles a gente fala sobre música, eu e o Léo. E eu falei o que me atrai no que eu escuto. Muita gente me pergunta por que eu começo o vídeo fazendo isso aqui. Como a gente fala de espiritualidade, isso aqui pode ser muito característica do demônio, ou sei lá do que as pessoas imaginam. Mas isso para mim simplesmente esteve presente desde sempre, porque isso aqui está muito presente no heavy metal. Diz a lenda de que vem de um mudra, ou de um mudra, que tem relação com eu te amo, alguma coisa assim, que acho que é assim na verdade, né? Mas particularmente isso para mim representa um pouco do que eu gosto. Quando eu gosto de alguma coisa, funcionou. São simplesmente 2 dedos levantados. Podem ser chifres, podem... Enfim, para mim representa tudo que o heavy metal para mim representa. O tipo de música, o tipo de metal que eu gosto, ele é muito sinfônico, ele é muito lírico, ele é muito melódico. Eu gosto muito dessas interações entre o metal e a música brasileira, percussões nativas que lembram um pouco um folclore, uma batida indígena ou até religiosa no sentido de umbanda, atabaques, e tem bandas que fazem isso com muita primazia. Mas gosto muito dessa convergência do metal com a música clássica, no geral. E principalmente a cadência dessas músicas. Por que eu estou falando disso? Porque isso me leva para uma ideia de herói. Isso me leva para o Bruno, adolescente ou antes disso, onde tudo era possível, onde eu podia criar qualquer coisa. Não tinha nenhuma vozinha falando que era ridículo, ou que não era mais da minha idade, ou qualquer coisa. Então essas músicas me lembram da potência que todos nós como pessoas, como seres humanos temos. E é por isso que eu gosto tanto do metal, do power metal, como é chamado. Porque vem numa cadência, porque vem de uma forma, porque tudo conversa ali com... Meu, vamos! Algumas vezes falado de forma bastante pejorativa, mas é o metal espadinha. Isso é metal espadinha. Pega a sua espada e vai. O que é a espada, se não a sua vontade, né? O seu direcionamento energético? Algumas vezes associado com o ar, outras vezes com o fogo, mas é isso, é ir. Independente de quem você seja, você pode ir atrás de algo. E isso, para mim, tem tudo a ver com o lúdico, tem tudo a ver com a criatividade, tem tudo a ver com as artes. Porque essas relações todas são partes de projeção. Nós projetamos nossos conteúdos em coisas. Então, quando a gente vai criar alguma coisa, seja ela o que for, eu vou criar um teatrinho com a minha filha. É uma projeção minha de alguma coisa. É um conteúdo meu, sendo colocado para fora, sem o pedágio da consciência ou do ego. E eu tenho um vídeo aqui falando sobre o ego não é nosso inimigo. Então entenda melhor quando eu falo ego. Até sugiro assistir esse vídeo, que eu acho que é aqui, ó. Então, mas o ego acaba filtrando o que pode e o que não pode ir para a consciência baseado na nossa história de vida, não é baseado em qualquer coisa. A arte, o lúdico, a criação permite com que várias coisas vão para fora de uma forma mais fluida, menos filtrada, ainda simbólica, bem simbólica, mas só isso já é o suficiente para a gente simplesmente trazer coisas à tona. E aí eu volto naquilo que eu falei, quantas vezes a gente, pelo menos eu, passou um dia brincando e depois saí muito leve, muito gostoso. Puta, essas férias foram muito legais. Passei nadando com meus amigos, sabe? Numa piscina, brincando de bola. Então tudo isso é muito importante. Dá vazão para isso. E qualquer forma artística tem isso. Ainda que você esteja seguindo uma demanda de um cliente, o que pode ser muito desgastante, limitador, o que você vai colocar ali ainda tem um pouco teu. De conteúdo não só que você pensou, estudou e quer fazer artisticamente, se expressar artisticamente, como se expressar o seu inconsciente sem você perceber. Isso pode ou não ser depois fruto de uma autoanálise. Ou até de uma análise com um profissional, se você levar
o material para ele, pode ser que ele te ajude a interpretar ou que dê caminhos para você interpretar. Mas independente disso, a expressão por si só já é muito saudável, já é muito importante. Então se dê a oportunidade de ser criança de vez em quando, de jogar, de criar, de fazer arte, seja dança, seja um teatrinho de brincadeira. É por isso que existe uma vertente da psicologia chamada psicodrama, que quem idealizou ou estruturou foi um cara cujo sobrenome é Moreno. Olha que maneiro. E no psicodrama, geralmente não, essencialmente é uma terapia de grupo e, eventualmente, por exemplo, vamos falar sobre um tema particular meu. Há uma interpretação ali. Interpretação da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, namorada, ou de você próprio, e você interpreta o outro. Há uma troca dramática, onde só essa troca, claro, tem as regrinhas, tem uma estrutura, né? Mas essa troca é super rica. O fato do drama, de trazer isso de uma forma artística, já é suficiente para ser terapêutico. Eu não estou falando de cura, mas é terapêutico, no sentido de lidar com questões. Na psicologia analítica tem algo que, desde que eu estava na graduação, isso em 2005, que eu quero estudar com maior profundidade. Mas sabe que é aquela coisa tão ideal que eu ainda não me aprofundei como gostaria? Que é caixa de areia. Caixa de areia é diferente de uma caixa de areia de gato. A caixa de areia dentro de um âmbito psicológico, basicamente, é uma estrutura de madeira com areia dentro, onde você tem personagens, bonecos que você pode usar, ou seja, os bonecos ficam disponíveis para você montar uma cena qualquer. Pode ter ou pode não ter a ver com algo específico. Ah, esse aqui é o meu marido, esse sou eu, a gente está brigando. Não necessariamente. É simplesmente a expressão de algo para ali. É muito comum para crianças, mas o mais legal é que não só. O mais legal é que pode ser aplicado para qualquer um em qualquer faixa de idade e aquilo se torna ou pode se tornar motivo para uma sessão ou para várias sessões, motivo de análise, motivo, portanto, terapêutico, inclusive. O simples fato de você estar representando ali, o que a gente está fazendo? Brincando. Fazendo ali uma montanha com areia, fazendo não sei o que com areia, bota os bichinhos ali. Qual bichinho que eu peguei? Né? Isso já é um motivo de análise. Bota ali, coloca numa cena, e o que está acontecendo? Ah, está acontecendo tal coisa. Veja, é uma projeção, está sendo colocado ali. Então, voltando àquela última pergunta que fizeram. Ah, e quando não está com criatividade? Isso é muito importante, porque se a criatividade tem a ver com certos processos, se a gente for falar magisticamente, vou sair da psicologia e falar em termos metafísicos que criatividade é a união de dois opostos complementares que dá origem a um terceiro, e esse terceiro é a criação, é a criatividade, então uma série de aspectos seus estão andando nos extremos e não estão encontrando uma síntese para ser criativo, não estão criando a síntese, melhor dizendo. E, portanto, não há criatividade. Tudo que você faz é baseado em histórias que a gente se conta. Então, conforme você embota, conforme você esconde essas histórias de forma lúdica, mais você está só seguindo, menos se dando a devida atenção. Então, tire um tempo. Nessa vida corrida, nessa vida em busca de prosperidade, em busca de grana, de responder ao que meu chefe quer, ao que a sociedade quer, ao que fulano quer, eu vou me matar aqui esse ano e depois ano que vem eu volto. Eu não acho uma boa estratégia, sinceramente, porque não volta. Ou porque explode e aí tem um problema muito maior a ponto de não poder voltar. Tenta equilibrar. Se expressa. Dá uma de louco. Dá uma de ridículo. Coloca uma música e dança. Pega um papel e uma caneta e desenha. Ah, mas eu só sei desenhar boneco palito. Não importa. Desenha, pinta. Faz uma música. Você sabe tocar meia dúzia de acordes no violão? Inventa. Ah, mas eu não sei harmonia, eu não sei escala. Faz qualquer coisa. Se permita um pouco. Se permita errar. Se permita ser ridículo. Se permita não agradar os outros de vez em quando. Ou se permita se perceber menos. Se você costuma ser muito eu, se permita também não ser. Se permita ficar vulnerável de vez em quando. Para poder dar vazão a essas coisas. Porque se conscientemente existe um bloqueio entre o conteúdo, os aspectos inconscientes e inconscientes, conscientes e inconscientes, e a arte, a expressão artística de todas as formas,
é um jeito de dar expressão a isso. Imagina se você não está dando, não está conseguindo dar expressão. Ou seja, os conteúdos inconscientes não estão saindo de jeito nenhum. Só na marra, só nas explosões, só no julgamento do outro, apontar dedo, no julgamento de si próprio. Aquelas explosões, né, emocionais de todos os tipos que eu vivo falando aqui no canal, né, quando tá com muita raiva, muito ciúme, muito não sei o quê. Calma aí, cara. Se dê a oportunidade de forma fluida fazer algo, artístico de preferência. Conte uma história para você mesmo. Jogue um jogo de tabuleiro, que seja. Videogame acaba sendo menos, infelizmente. Por quê? É o mais fácil, né? Porque a história já está pronta. A história já está muito... Você vai ter a missão A, B, C. Por mais que você esteja num jogo aberto, como existem vários hoje em dia, onde você pode fazer qualquer coisa, ainda assim tem limitações. Ainda assim tem coisas ali que estão amarradas ao jogo principal. E aí você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode contar uma história própria, porque o contexto não vai responder a essa história. O contexto vai responder à história principal do jogo. Mas são possibilidades que eu estou dando também para ferramenta. Se você não quer dançar, se você não quer cantar, não quer pintar, não quer dramatizar, de repente um jogo pode criar alguma história para você extravasar. E eu não posso terminar esse vídeo sem deixar de falar do nosso financiamento coletivo recorrente, nosso apadrinhamento, que é como, em grande parte, a gente se mantém. A gente continua fazendo os conteúdos, o link está aqui na descrição do vídeo. É um Catarse, que você pode apoiar a partir de R$10, e você tem recompensas com isso. A gente tem metas, né? Quanto mais gente apoiando, independente do valor, conforme essa meta for aumentando, mais conteúdo a gente traz, mas ao mesmo tempo, nós temos recompensas para cada categoria. Grupos de estudo, votação de tema, lives exclusivas e por aí vai. Então dá uma olhada no site que vai estar aqui embaixo, no nosso financiamento, para ver se te interessa e faça parte dessa família Conhecimentos da Humanidade também. Tá bom? Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, mais um vídeo que era para responder algumas perguntas e foi numa só, é um tema que eu gosto muito de falar. Um beijo no seu coração e até a próxima.